E hoje nós vamos compartilhar mais desses 3 valores. Se você puder abrir a sua Bíblia, inclusive, irmãos, apenas ressaltando, nós não vamos mais compartilhar todos os versículos aqui no telão, tá? Então, lembre-se de trazer a sua Bíblia, traga a sua Bíblia de papel, no celular. Se for no celular, cuidado para não ficar, perdendo o foco, então pode ser a de papel, mas que você acompanhe, crie o hábito de andar com a sua Bíblia, tenha o hábito de ler a palavra de Deus, e também aqui na hora do culto você não ficar apenas dependendo do telão, mas você pode ter esse contato com a palavra de Deus. Amém? Então, abra a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Abacuque, agora a gente tem que esperar um pouco, né, pastor? Porque antes a gente já ia lendo, voltar a esperar um pouquinho agora. Abacuque, capítulo 2, do verso 1 ao 3. A experiência do profeta Abacuque foi a seguinte: então eu estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Então o profeta tinha uma queixa, e ele foi buscar essa queixa em um lugar alto. Diga comigo, lugar alto. Guarda essa informação, lugar alto é um lugar de visão, é como um monte. E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda vai se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Então esse texto reflete como Deus lida com o seu povo através de uma visão. E quando eu digo visão aqui, não estou falando de uma visão, aquela visão aberta, aquela visão, obrigado, aquela visão que você tem uma experiência de ver anjos, de ver o vale de ossos secos, não. Mas é uma impressão no seu coração a respeito do que Deus tem para o futuro. E nesses dias como igreja, Deus tem ministrado nossos corações o que Deus quer para essa casa a respeito do futuro da comunidade de Teleios. Amém? E você está aqui, por você estar aqui, você faz parte dessa visão. Essa visão ela deve queimar no seu coração da mesma forma que ela queima no coração do pastor Ricardo, da pastora Rosângela, de toda a liderança. Esses dias são dias para compartilharmos essa visão. Mas rapidamente vou ressaltar a introdução que o pastor Edmar deu semana passada, porque isso é extremamente importante. A diferença de visão, de valores, de missão. A visão é aonde nós queremos chegar. É o nosso alvo final. Amém? Então Deus tem uma visão para essa igreja. Onde nós queremos chegar? Qual que é o plano que Deus tem para essa igreja daqui 5 anos, daqui 10 anos? O que Deus quer fazer nesse lugar quando nós chegarmos nesse momento como igreja? Nós estamos caminhando para algum lugar, amém? Isso é visão, é onde nós queremos chegar. Agora a missão é a forma prática de como alcançar essa visão. Um exemplo muito simples para nós entendermos. Vamos supor que nós temos uma visão de ir para Jundiaí. Eu quero chegar em Jundiaí. Jundiaí é o meu destino final. Essa é a minha visão. Amém? Se Jundiaí é a minha visão, é o meu destino final, o que é a minha missão? A minha missão é como eu me preparo para ir para Jundiaí. Então eu preciso pegar o carro, eu preciso colocar gasolina, eu preciso me certificar que eu não esqueci nada, que eu coloquei tudo no carro, eu preciso lembrar que vai ter um pedágio no meio do caminho, então eu tenho que estar preparado para pagar o pedágio. Então a missão é o passo a passo prático de como eu vou alcançar o meu alvo final. Agora, o que são os valores? Os valores é o que vai garantir que eu não vou mudar de rota no meio do caminho. Então, se eu vou para Jundiaí e a missão é garantir que está tudo no carro, está tudo certinho, o que são os valores? É ligar o GPS, é seguir o mapa e é garantir que eu vou estar na estrada certa do começo ao fim. Valores é aquela vozinha do GPS que fala que você saiu da rota quando você estava indo em direção ao seu destino final. Então, os valores é o que vai garantir que nós não vamos nos desviar da nossa missão, que nós não vamos perder a nossa visão no meio do caminho. Então, por exemplo, semana passada o pastor Edmar pregou sobre o valor da intimidade com Deus. Se em algum momento no meio do caminho eu perco a minha intimidade com Deus, isso significa que provavelmente eu não vou alcançar a missão dessa igreja. Eu não vou conseguir chegar no alvo final, na visão final. Faz sentido? Estão entendendo? Amém?
Então os valores é aquilo que nos norteia, que garante que nós vamos continuar na mesma missão do começo ao fim. E hoje nós vamos compartilhar sobre mais 3 valores dessa igreja. E o primeiro valor que eu quero compartilhar com vocês aqui é sobre nós sermos uma igreja cristocêntrica. O que é ser uma igreja cristocêntrica? Abra comigo Romanos, capítulo 11, vai lá no verso 36. Irmãos, às vezes a gente conhece um versículo porque canta, ou a gente decora um versículo, e essa familiaridade com o versículo faz a gente perder um significado mais profundo dele. Porque é tão comum falar ele, que a gente às vezes não destrincha ele palavra por palavra, para entender o real significado que está dizendo ali. E com certeza você já cantou em algum momento da sua vida, na célula, aqui no culto, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É bíblico, é um versículo bíblico. Mas eu quero ir nesse versículo um pouco mais a fundo agora, para nós entendermos de fato como esse versículo mostra o que é ser uma igreja cristocêntrica. Então a gente vai dividir esse versículo parte por parte. Então Paulo aqui, ele vai concluir o seu raciocínio dizendo que, pois dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. O que é cada um desses pontos? Então Paulo ele começa, porque dele são todas as coisas. Uma igreja cristocêntrica, ela entende que Jesus ele é Senhor. Amém? Quando Paulo fala, porque dele são todas as coisas, nós precisamos ter a consciência de qualquer coisa na nossa vida, no meio ambiente que nós estamos inseridos, pertence ao Senhor. Sua vida não é sua vida é do seu Senhor. Sua esposa não é sua esposa é do seu Senhor. Seus filhos não são seus filhos são do Senhor. Seu emprego não é seu, é do Senhor. Seus sonhos, seus projetos, tudo que você tem não é seu, é do Senhor. Esse púlpito não pertence a nenhum homem, esse púlpito pertence ao Senhor. Essa igreja, por mais que o pastor Ricardo seja o pastor presidente e é um homem de Deus levantado para isso, essa igreja não é dele, essa igreja é do Senhor, porque dele são todas as coisas. Então uma igreja cristocêntrica, ela entende o senhorio de Jesus. Quando nós cantamos, porque dele são todas as coisas, nós estamos dizendo, Senhor, nada do que eu tenho é meu. Nada do que eu fiz eu conquistei por mim mesmo. Eu nunca tive força suficiente para conquistar aquele emprego. Eu nunca tive força suficiente por mim mesmo para terminar aquela faculdade. Eu nunca tive força suficiente para alcançar aquele projeto, aquele sonho. Tudo que eu vejo, Senhor, ao meu redor, tudo que eu conquistei não tem nada a ver com a minha capacidade, mas tem a ver com a Tua graça abundante sobre a minha vida, porque o Senhor é Senhor. Nós podemos governar sobre essas coisas? Sim, mas lembre-se que Ele é Senhor de senhores. Nós podemos reinar sobre essa terra sim, mas lembre-se que Ele é Rei de reis. Então quando nós declaramos que somos uma igreja cristocêntrica e cantamos que dele são todas as coisas, nós estamos reconhecendo que nada é nosso, que tudo pertence ao Senhor. E o versículo continua, por meio dele são todas as coisas. Então o versículo continua dizendo, através dele, todas as coisas são o que são. Através dele eu faço o que eu faço. Então quando nós declaramos nesse versículo que é por meio dele, nós estamos dizendo que somos dependentes. Uma igreja cristocêntrica, que é o que nós valorizamos, é uma igreja dependente. Eu não lembro se é Francis Chan ou outro pregador que diz essa frase, mas ele diz que na igreja de Atos, se o Espírito Santo fosse retirado dela, 90% das atividades da igreja iam cessar imediatamente. Mas infelizmente na igreja moderna, não estou falando da nossa, mas na igreja moderna, se o Espírito Santo fosse retirado, 90% das atividades continuariam da mesma forma. Por quê? Porque uma igreja que é cristocêntrica, ela valoriza a dependência de Deus. Você na sua célula, você valoriza Deus, eu não consigo liderar essa célula se não for através do Senhor. Que o Senhor lidere através de mim, que eu diminua para que o Senhor cresça. Senhor, lá no meu emprego eu tenho que lidar com aquela situação difícil, que o Senhor flua através de mim. Eu quero manifestar a dependência do Senhor naquele lugar, porque através do Senhor são todas as coisas. Essa igreja, ela não pode andar e ela não anda na força do braço, mas pelo Espírito do Senhor. Tudo que você vai fazer, irmão, na sua vida,
Você vai buscar um direcionamento do Senhor? Dependência. Ouvir a voz dele, seguir aquilo que o Senhor tem direcionado para você. Então, quando nós dizemos que é por meio dele, nós declaramos total dependência do Senhor. Dependência é reconhecer que na força do nosso braço nós não podemos. E nós precisamos ser zelosos com isso, irmão, porque se nós começarmos algo no nosso braço, nós temos que garantir que nós vamos dar conta disso até o final. E é por isso que a obra de Deus, ela precisa ser feita na dependência de Deus, porque a obra de Deus, ela é eterna, e eu não tenho força eterna. Eu não tenho fôlego eterno no sentido de força minha, de braço. Chega no final do dia, depois de um dia de trabalho, a gente está cansado. Então a nossa força é limitada, o nosso fôlego é limitado. Nós cansamos. Então como que nós vamos edificar uma obra que não tem fim? Fazendo ela através daquele que é eterno. Talvez você está cansado aqui hoje, irmão, porque você tem tentado fazer coisas na sua vida na força do braço. Porque você forçou situações e agora você tem que sustentar essas situações. Volte para a dependência do Senhor. E entenda que por meio dele é que todas as coisas são feitas. Talvez essa seja uma manhã de arrependimento. Onde você vai se voltar aos pés de Jesus e falar: Senhor, está vendo essa situação aqui? Eu não aguento mais. Que seja por meio do Senhor. E que se por um acaso, por meio do Senhor, for pôr um ponto final nessa situação, que seja, porque eu só quero viver na tua dependência, eu só quero ir onde o Senhor vai, eu só quero fazer o que o Senhor faz, eu só quero falar o que o Senhor fala. A Bíblia diz que o filho só faz aquilo que ele vê o pai fazendo. Esse é o nível de dependência de Jesus, e esse é o nível de dependência que nós como igreja temos que ter sendo cristocêntricos. E o versículo termina falando: e para ele são todas as coisas. O para aqui é uma preposição que indica direção. O significa o quê? Foco, alvo, propósito. Amém? Então quando nós cantamos que para ele são todas as coisas, nós estamos dizendo: tudo que eu faço tem um fim. Esse fim é o Senhor. Tudo que eu faço tem um propósito. Esse propósito é apontar para Cristo. Esse propósito é glorificar o nome do Senhor. Eu tenho um emprego, é para glorificar o nome do Senhor. Eu vou fazer uma faculdade, é para glorificar o nome do Senhor. Eu vou liderar uma célula, é para exaltar o nome do Senhor. Eu vou ter filhos, esses filhos são para glorificar o nome do Senhor. Eu vou servir, eu vou cantar, eu vou servir no diaconato, eu vou servir no Kids. Tudo isso tem um objetivo, tem um propósito: Jesus. Tudo deve apontar para Jesus, irmão. Tudo que nós fazemos deve apontar para Jesus. A nossa vida deve apontar para Jesus. O nosso andar deve apontar para Jesus. O seu caminhar lá fora, o seu jeito de falar. Quando você serve uma pessoa lá fora. Quando você é humilhado lá fora, você tem que dar uma resposta. Quando você é confrontado, você precisa dar uma resposta. Quando você é decepcionado, você precisa dar uma resposta. Quando te dizem não, você tem que dar uma resposta. E toda resposta tem que apontar para Jesus. Tudo que nós fazemos precisa apontar para Ele. Porque dele são todas as coisas. Ele é Senhor de tudo. Por meio dele são todas as coisas. Nós somos totalmente dependentes dele como igreja. E para ele são todas as coisas. Essa igreja existe por um propósito, que é glorificar o nome do Senhor. Que é o que está lá em Efésios 1:10. Paulo vai dizer que o objetivo final é fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra. Efésios 1:10 diz que a cruz existe, a redenção existe. Jesus encarnado, morto, ressurreto, que subiu aos céus, que mandou o Espírito Santo, que fundou a sua igreja, que faz tudo o que faz, que você conhece do Evangelho, é por um motivo: convergir em Cristo todas as coisas que estão no céu e na terra. Esse texto diz que tudo que existe deve apontar para Cristo. Seu emprego deve apontar para Cristo, faculdade, relacionamento, santidade, seu corpo deve apontar para Cristo. Suas emoções devem apontar para Cristo. Seus sonhos devem apontar para Cristo. Seu ministério, essa igreja deve apontar para Cristo. Por isso que João Batista, aquele que preparou o caminho, perguntaram para ele: você é o Cristo? Ele: eu não sou o Cristo. E quando ele encontra o Cristo, ele diz: porque convém que ele cresça e que eu diminua. Então, uma igreja cristocêntrica é uma igreja que se diminui. É uma igreja onde Jesus é maior do que qualquer coisa dentro dela.
A visão que nós estamos ministrando aqui é extremamente importante. Os valores são extremamente importantes. A missão é fundamental. Mas essas três coisas têm que apontar para uma coisa: Jesus. A visão serve Cristo, não é Cristo que serve a visão. Então a visão que estamos compartilhando aqui aponta para Cristo. Eu sou grato por essa casa, irmãos, porque nós temos um temor e nós vemos no dia a dia, no cuidado, na célula, nas orações, na teologia dessa igreja, que tudo aqui aponta para Cristo. Então essas mensagens são um convite para você ser despertado e falar: eu vou fazer parte disso de uma forma totalmente entregue. Irmãos, se a gente continuar nesse versículo, a gente fica a mensagem inteira só no cristocêntrico, mas nós temos mais valores para abordar aqui. Mas eu quero te convidar a, no seu devocional, na sua leitura bíblica essa semana, você se debruçar diante de uma igreja cristocêntrica. Vai para Atos, leia Atos e comece a ver como que a igreja de Atos só agia na dependência do Espírito Santo. O livro de Atos se chama Atos dos Apóstolos, mas eu ouvi muita gente dizer que na verdade são atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Porque é uma igreja que decidiu depender do Senhor. Agora, o segundo princípio, o segundo valor fundamental que nós vamos abordar aqui hoje sobre a nossa igreja é uma igreja unida. Então nós somos uma igreja cristocêntrica, mas nós também somos uma igreja que anda em unidade e honra. E a base para entendermos que isso é um valor fundamental como igreja é a igreja de Atos. É a igreja que recebeu o primeiro avivamento. É a igreja que recebeu as primeiras instruções práticas de Jesus. É a igreja dos apóstolos que conviveram face a face com Cristo. Então, quando nós vamos para Atos, nós encontramos o que é uma igreja que andava em unidade, uma igreja que andava em honra. Atos 4, verso 32. Abre sua Bíblia em Atos 4, verso 32. Atos 4, 32, o autor Lucas, ele escreve o seguinte a respeito da igreja. De toda a multidão daqueles que creram, uma era a mentalidade e um era o coração. Ninguém considerava unicamente as suas próprias coisas que as possuíssem, mas tudo lhes eram em comum. Agora volta um pouquinho em Atos 2, 42. Volta uma folha aí, uma página. Em Atos 2, 42 ao 47, Lucas registra. Eles, ou seja, a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor. Maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se, presta atenção nessa palavra, unidos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades, bens, distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia do povo. E o Senhor acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos. Uau! Que igreja intensa! Quando nós lemos o livro de Atos, uma das características da igreja de Atos é que era uma igreja intensa. Era uma igreja que ela se rendia por completo à missão. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos milagres, nós vemos sinais, nós vemos maravilhas, nós vemos abundante salvação. Isso é um avivamento, amém, irmão? Você concorda comigo que Atos 2 estava passando por um avivamento? Sim ou não? Nós amamos buscar avivamento, cura, milagre, ver perna crescendo, ver o cego enxergando. Nós amamos ver pessoas sendo salvas, rendidas no altar, chorando, se quebrantando, arrependimento de pecados, famílias restauradas, e isso é o que nós buscamos. Só que preste atenção, no mesmo pacote, vinha uma igreja intensa em unidade. Se você clama por avivamento, inevitavelmente você deve clamar por uma igreja que vive em intensa unidade. Essas coisas não andam separadas. Nós lemos no texto. O avivamento se manifestou num ambiente onde a igreja vivia em intensa unidade. Se você clama por avivamento no seu secreto, se você clama por avivamento nesse culto, você também deve clamar
e deve trabalhar para viver em intensa unidade. Lembra que eu falei para você prestar atenção numa palavrinha no texto? O texto fez questão de dizer que a igreja mantinha-se em unidade. O texto começa dizendo que eles se dedicavam a todas essas ações que nós falamos. Então, irmãos, unidade não é algo que acontece na passividade. Deixa acontecer. Só vamos para a célula, só vamos para o culto, vamos ali na reunião de oração e naturalmente nós vamos nos unir, nós vamos nos tornar uma igreja unida. Não. Unidade requer esforço, unidade requer intencionalidade, unidade requer dedicação. Manter-se em unidade não é passividade, é ação. Deus vai exigir algo de nós para vivermos em unidade. Deus vai exigir sacrifícios de nós para andarmos em unidade. Deus vai exigir cruz e o negar-se a si mesmo para conseguirmos viver em unidade. Que era o que a igreja de Atos fazia. Ela negava a si mesma para conseguir servir o próximo e manter o vínculo da paz, como a Bíblia diz. Veja 1 Coríntios 1:10. Paulo diz: rogo-vos, suplico, peço de forma insistente, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo está mais ou menos assim, pelo amor de Deus, no nome de Jesus. Sabe quando você traz uma intensidade no pedido que você vai fazer? Paulo estava meio que desse jeito. Que todos vocês digam uma mesma coisa e não haja entre vós dissensões. Antes sejam unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Paulo está dando uma ordem para a igreja. Tem uma ação de buscar unidade. Tem uma ação de se sujeitarem. Quando você estiver numa célula e você for contrariado. Quando você estiver num discipulado e você for contrariado. Quando você estiver num treinamento e você ouvir qualquer coisa que você não gostou. Ou você não vai com a cara do irmão. Ou não está dando certo. Ou o santo não bateu. O que você vai fazer? Você vai ter uma ação, uma disposição de conversar. De ter conversas difíceis. De rasgar o coração. De abrir o coração. De ser transparente. De ter olho no olho para resolver aquela situação. É isso que Paulo está dizendo, que a unidade ela deve ser intencional. Nós temos que nos expor a esse ambiente. E é lógico que isso vai acontecer num ambiente de segurança. Por isso que para a unidade acontecer, nós temos que ter um ambiente de segurança, onde nós não julgamos no sentido de ficar apontando, condenando. Mas nós acolhemos, nós ministramos de acordo com a palavra, nós liberamos o amor de Cristo, nós enxergamos essa pessoa não como ela é, mas como Cristo enxerga o futuro dela. Irmãos, muitas vezes nós achamos que ser profético é ficar falando o futuro. Não. Sabe o que é ser profético? É você enxergar a pessoa de acordo com o que ela é no futuro dela e tratá-la dessa forma. Você acha que profético às vezes é, assim diz o Senhor, amém. Mas sabe o que é ser uma igreja profética? É uma igreja quando a gente está sentado na célula e alguém está compartilhando uma dificuldade, você trata aquela pessoa não de acordo com o que ela está sendo naquele momento, mas da forma como você enxerga que ela é em Cristo no futuro. Faça esse exercício. Olha para aquele irmão difícil, que é difícil agir em unidade com ele. Olha para aquele irmão que ele chega aqui de um lado, você vai para o outro. Aquele irmão que quando você sabe que vai para a célula, você fala... eu vou ter que conversar com ele na célula hoje. Não olhe para ele dessa forma. Olhe como Cristo enxerga o futuro dele e trate ele dessa forma. Isso é uma igreja que anda em unidade e honra. Mateus, como que eu vou honrar esse irmão aqui? Está dando trabalho. Trate-o como Jesus trata um filho que vai se arrepender e vai voltar para a casa do pai. Olhe para ele, e se for necessário confrontar, confronte. Confronte olhando para ele, enxergando quem ele é em Cristo. E quais são os planos e os sonhos que Cristo tem para ele. Isso é uma igreja que intencionalmente anda em unidade e honra. Irmãos, existe um poder na unidade. Vai para Gênesis 11:6. Nós vamos passar rapidamente nesse texto, depois nós vamos voltar nele. Olha o poder que existe na unidade. Gênesis 11:6, a Bíblia está relatando a construção da Torre de Babel. E durante todo aquele mover, os homens decidiram se unir. Primeiro, contexto.
Em Gênesis, para Adão, você vê todos os homens que Deus levanta ali, Deus dá uma ordem. E não antes, mas depois, Deus tem uma ordem. Espalhem-se, encham a terra. Não é essa a ordem de Deus? Lá em Mateus 28, essa ordem não volta, multiplicar e fazer discípulos de todas as nações. Qual que é a ordem de Deus? Espalhar, povoar a terra, fazer discípulos. Quando você vai para Gênesis 11, você vê que o homem fez o quê? Vamos nos reunir. Que esse negócio de se espalhar o quê? Que esse negócio de multiplicar o quê? Esse negócio de multiplicar célula aí não é de Deus não. Nós precisamos ficar aqui, ó. Vamos ter esse momento de comunhão nosso aqui. Vamos ficar entre nós. Então em Babel, houve um desejo de se juntar, ao invés de se espalhar. E quando isso acontece, eles dizem, e vamos construir algo para edificar o nosso nome. Então, ao invés de obedecer a Deus e se espalhar para glorificar o nome de Deus, vamos nos unir e construir algo para edificar o nosso próprio nome. E aí você sabe que a Bíblia de Deus vem, desce, confunde a língua, eles não conseguem mais se entender, e ali, obrigatoriamente, agora eles se espalham pelas nações. Mas o verso 6 de Gênesis 11, tem uma fala de Deus aqui, que é importante nós observarmos, que diz o seguinte: e o Senhor disse, eis que o povo é um. Deus olhou para aquele povo com uma intenção errada, com um coração errado, com uma motivação errada, e disse, eles são um, eles estão andando em unidade. E todos eles têm uma mesma língua, eles se comunicam, eles se entendem. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição nenhuma para tudo que eles quiserem fazer. Deus olhou para aquele povo que tinha um coração errado e falou, por causa da unidade deles, eles vão conseguir fazer o que eles quiserem. Olha o nível de poder que existe na unidade, irmão. Um povo que não tinha Deus do lado deles, ia conseguir fazer o que eles quisessem na terra, porque eles eram unidos. Porque eles falavam uma mesma língua. Deus teve que descer naquele lugar e confundir a língua. A língua foi confundida, a obra foi parada, e então eles se espalharam pela terra. Irmãos, unidade é um princípio de poder. Não haveria restrições em seus planos. Irmão, se sua célula for unida, líder de célula, se a sua célula vive em unidade, se a sua célula vive em propósito, se a sua célula vive em um coração de honra, servindo um ao outro, nada do que vocês planejarem de multiplicação, o diabo vai parar. Posso ouvir um amém? Não, vamos multiplicar. Anda em unidade. João 17, Jesus orou, Pai, o Senhor me deu a tua glória, e agora eu dou a minha glória a eles, para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu és o Filho de Deus. Você quer que o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus na sua célula? Anda em unidade. Esse é o poder da unidade. E é por isso que nós valorizamos a unidade nessa igreja. Porque a unidade, ela antecede o poder. A capacidade de agir, a capacidade de realizar sonhos, a capacidade de manifestar coisas. E nesse texto nós aprendemos que uma obra é paralisada quando cada um fala uma língua. E nesse texto nós aprendemos que edificar algo para si mesmo termina em divisão. E é por isso que o princípio anterior é sermos cristocêntricos. Porque nós só vamos andar numa verdadeira unidade se o centro dessa unidade for Cristo. É por isso que antes de sermos unidos precisamos ser cristocêntricos. Porque senão a unidade vira clubinho. O que não é o caso, porque nós somos uma igreja que vive com Cristo no centro, ouvindo a sua palavra e pregando o evangelho. E qual que é a chave da unidade? A chave da unidade, irmãos, está no amor. A chave da honra está no amor. Romanos 12, do 9 ao 11 diz, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal. Deus está mandando você odiar algo. Deus está mandando você odiar o mal. Eu duvido que alguém que odeia alguma coisa é neutro diante daquilo. Por que Deus está mandando você odiar algo? Porque Deus quer que você seja intenso na busca pela unidade da igreja. Intenso na busca pelo amor, em servir uns aos outros. Apeguem-se ao que é bom. Você vê que toda hora é uma ordem de Paulo, é uma direção de Paulo que envolve intensidade. Se apegue, odeie. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Toda vez que você vê a unidade nas cartas de Paulo, a direção de unidade ela é acompanhada de uma ordem intensa. Porque não dá para ser unido sem viver intensidade.
preferindo dar honra uns aos outros mais do que a vocês mesmos. Nunca falte a vocês o zelo. Olha, mais uma palavra intensa, zelo. Antes, sejam, mais uma palavra intensa, fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Estou querendo dizer que você tem que ser sanguíneo ou colérico e abraçar todo mundo e sair gritando com todo mundo dentro da personalidade que o Senhor te deu, dentro da forma que Deus te criou. Você ser intenso naquilo. Você servir, você amar com seus dons, amar com seus talentos, amar com o seu caráter, amar com a forma que Deus fez você ser. Talvez você é quietinho, você não é aquela pessoa que fica falando muito, você não é aquela pessoa que fica abraçando, que fica, vem cá, meu lindo, meu lindo. Meu lindo é pregação em outro lugar, né? Foco. Até me perdi aqui, foco. Mas sermos intensos da forma como Deus te criou para ser. É que talvez você quietinho ali, uma pessoa que não fala tanto, você vai olhar para aquele irmão e você vai perceber, ele não está bem. E aí no final da célula está todo mundo rindo, brincando, você do seu jeito quietinho, você vai chamar ele no canto, o que está acontecendo, irmão? E ali você vai orar, e ali você vai servir, e ali você vai manifestar honra, amor, e a unidade manifesta. Porque unidade, irmão, não é uniformidade. É senso de propósito, é falar a mesma língua, é caminhar para o mesmo lado. Mas essa é a multiforme graça de Deus, é que Deus nos usa na nossa individualidade, na forma como cada um é. Sempre que eu falo de unidade, eu falo isso aqui. A mão, ela tem uma forma diferente do pé. Mas o mesmo sangue que corre na mão, corre no pé. A mão tem uma função diferente do pé. Mas o mesmo DNA que você encontra na mão, você encontra no pé. A mão age de forma e exige cuidados diferentes do pé, mas o corpo inteiro está indo para o mesmo lugar. Nós somos indivíduos, cada um tem um dom, tem um talento, tem uma forma de ser, tem um sonho, tem um plano, mas na graça de Deus nós nos unimos e nos completamos. E Romanos 13:8 diz, não devam nada para ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo cumpre o além. Então nós vemos aqui que a unidade é algo que só é desenvolvido em intensidade, em entrega. E é para isso que o Senhor está nos chamando. E terceiro, e último valor que nós vamos explorar hoje, é a responsabilidade geracional. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Oh, Jesus. Oh, Jesus. 2 Timóteo 2, verso 2, Paulo escreve para o seu discípulo amado, seu filho espiritual Timóteo o seguinte: as palavras que você ouviu de mim, as palavras que você ouviu eu dizer na presença de muitas testemunhas, confiem essas palavras a homens que sejam fiéis e também sejam capazes de ensinar aos outros. O que Paulo está falando aqui? Existe uma palavra que eu recebi de Jesus. Timóteo, seja zeloso ao cuidar dessa palavra. Certifique-se de que você vai transmitir essa palavra para uma outra pessoa. E certifique-se de que essa pessoa vai transmitir essa mesma palavra de forma fiel para outros. Traduzindo, Paulo tinha um zelo para que o bastão fosse passado da melhor forma possível. Sabe aquela corrida nas Olimpíadas de revezamento? Onde tem que passar o bastão? É isso. Isso é o Evangelho. E esse texto ele compartilha um coração dessa igreja que é nós entendermos que nós somos geracionais. É honrarmos os mais velhos e os mais velhos confiarem nos mais jovens. É os mais novos honrarem os mais velhos depositarem uma confiança de que o bastão vai ser bastado, o bastão vai ser passado e de que o evangelho vai continuar sendo pregado. Nós somos uma igreja geracional, irmão. Se você nunca desceu lá embaixo, eu te convido a você conhecer um culto Kids, você vê uma célula Kids, você vê como que funciona esse trabalho tão intenso e tão grande que nós fazemos com as crianças. Porque, irmãos, eles não são a igreja do futuro, eles já são a igreja do hoje. Se nós pensarmos que as crianças são apenas a igreja do futuro, nós corremos um grande risco de negligenciá-las hoje.
a gente acha que o Espírito Santo manifesta aqui em cima e lá embaixo manifesta o Espírito Santo Kids, né? O Espírito Santo Júnior. Não, o Espírito Santo não tem idade, irmão. O mesmo Espírito Santo que te enche aqui, está enchendo aquelas crianças lá embaixo. O mesmo Espírito Santo que te arrepende dos pecados aqui em cima e te faz chorar na presença de Deus, está fazendo a mesma coisa lá embaixo. Então não é entretê-las com um desenho de Moisés para elas pintar até que elas tenham 14, 15 anos para receber o Espírito Santo. Não. Com 4, 5, 6 anos, elas já estão sendo cheias do Espírito Santo. Elas já pregam o Evangelho. Elas já manifestam o poder do Senhor. Elas já se quebrantam na presença de Deus. E ser uma igreja geracional é que entende isso. É como diz lá no Salmo 145, verso 4. Uma geração contará às outras a grandiosidade dos teus feitos, ó Deus. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Então Deus tem feito coisas poderosas. O que é ser uma igreja geracional? É uma igreja que pega o poder de Deus e transfere para a próxima geração. É uma igreja que recebe palavra e transfere palavra para a próxima geração. Ser teleíso, irmão, é ser consciente de que todos são responsáveis pela palavra de Deus. Não apenas o pastor ou o líder, todos. Com os de casa e com os de fora. E quando eu digo com os de casa, são da sua casa, lá onde você mora, no seu lar, mas dessa casa aqui também. Pais, a responsabilidade pela pregação do Evangelho e por discipular os filhos, não é em primeiro lugar da pastora Rosângela, da líder de Célula Kids ou do Domingo Kids. Nós estamos aqui para auxiliar e dar suporte, mas a principal responsabilidade de educar espiritualmente os seus filhos é sua. Você que tem que abrir a Bíblia e ler em casa. Você que tem que discipular o seu filho. Você que tem que ensinar o que é certo e o que é errado. Você que tem que ensinar o que é pecado. Você que tem que ensinar o plano de salvação. Você que tem que ensinar ele a pregar o Evangelho. E aqui nós vamos dar suporte para que isso seja de uma forma mais intensa, para que isso ocorra de uma forma onde essa criança vai ter mais resultados. Onde ela vai ter uma vida entregue ao Senhor. Mas isso começa dentro de casa. Porque, irmão, ela passa 1, 2 horas na Célula Kids. Ela passa 1, 2 horas aqui. Então ela passa 4 horas na semana recebendo essa influência na célula. E quantas horas ela passa com você ou na escola recebendo a influência, seja lá de quem for, nesse ambiente? É desproporcional demais para colocar toda essa responsabilidade sobre a igreja. A igreja vai continuar cumprindo o papel dela. Mas se os pais cumprirem o seu papel com os filhos, ninguém segura essas crianças. Com os jovens, com os adolescentes é a mesma coisa. Talvez você que já é casado, tem os seus filhos, ou não tem filhos, ou é um pouco mais velho, eu quero te convidar. Adote no sentido de apadrinhar, de direcionar, de ter uma intencionalidade com algum jovem adolescente dessa igreja. Às vezes o adolescente está aqui e o pai não vem, a mãe não vem. E ele precisa de alguém mais velho para direcionar ele. Alguém para investir na vida dele, seja financeiramente, seja tempo, seja atenção, seja dar algo que talvez ele não tenha dentro de casa. Porque o pai não se converteu ainda. É uma igreja que um serve ao outro. É uma igreja que um abençoa o outro. É uma igreja que vive em unidade e honra e é geracional. E jovens, aprendam a ouvir os mais velhos aqui dentro. Talvez você tenha uma dificuldade de respeitar a autoridade, porque você olha para o seu pai e você não vê autoridade nenhuma dele. Você vê uma pessoa que não tem moral para falar. E aí você chega na igreja, você não quer ouvir os mais velhos por conta disso, porque você acha que todo mundo que é mais velho é igual. Que é hipócrita. Não. Abre o seu coração e começa a ouvir e começa a se aproximar dos mais velhos na igreja. Ah, vai ter um evento. Não, esse evento é dos mais velhos. Os jovens não vai, não. Tem eventos e eventos, né? Mas quando é um evento, está a igreja inteira reunida, irmãos, não fica na panelinha, no sentido de, tipo assim, eu vou ficar só com os jovens. É importante o jovem ter a unidade deles. Mas a gente joga vôlei de domingo, né? Hoje, 5h30, 6 horas da tarde. Quem é aqui que vai no vôlei com a gente? Irmãos, eu percebo já há um tempo. É precioso demais, irmão. A gente briga, mas depois a gente pede perdão, né? Eu sou uns esquentadinhos lá de vez em quando, mas amém. Mas ali é jovem com os mais velhos. Ali é criança jogando no meio. Como eu percebi que esse momento de jogar vôlei com os irmãos da igreja, ele é espiritual. Porque é um momento que às vezes na célula a gente não mistura os mais velhos, os mais novos, as crianças, e está todo mundo junto ali. Está todo mundo dando risada.
E às vezes sai comer, fazer uma coisa, e algo que talvez, pelo menos há uns anos atrás, era mais difícil de eu ver, tipo, esse vínculo entre os mais velhos e os mais novos. Isso é precioso, irmãos. Fica o convite aí para você ir. Só não sei se vai ter espaço para todo mundo. Brincadeira. Irmãos, como é precioso ver a igreja sendo geracional, acolhendo e servindo uns aos outros. E quando nós falamos de ser geracional, nós temos esse exemplo da corrida de revezamento. São atletas. Paulo vai usar exemplo de atleta para falar da intensidade que nós temos que ter com a obra de Deus. E sabe o que é interessante nesses atletas que correm e disputam uma corrida de revezamento? É que para ser campeão, eles precisam treinar juntos. Eles precisam ter a mesma dieta. Eles precisam ter o mesmo ritmo. Eles precisam estar na mesma pista. Eles têm o mesmo alvo e o mesmo sonho. E é isso que vai determinar que eles vão chegar em primeiro. E é isso que vai determinar que eles vão alcançar o prêmio pelo qual eles também foram alcançados. Na soberana vocação de Cristo Jesus, como Paulo vai dizer em Filipenses 3. É correr essa corrida sem olhar para trás. Malaquias 4, 5, 6, a última profecia do Antigo Testamento. Depois Deus vai se calar por centenas de anos, até que João Batista volte como boca de Deus, até que o anjo apareça para Maria. Antes desse momento de silêncio, a última profecia em Malaquias 4, 5, 6, a palavra do Senhor veio a Malaquias e disse: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se volte para o coração dos filhos, e o coração dos filhos para os pais. Do contrário, eu virei, castigarei a terra, separando-a para a destruição. Sabe o que esse texto está dizendo? Jesus vai voltar, amém? E antes de Jesus voltar, é fundamental que o coração dos pais se voltem aos filhos, e dos filhos se voltem aos pais. Quando Deus vai se mover, Ele restaura as gerações, Ele reconecta as gerações, Ele traz perdão, Ele traz cura, Ele traz redenção entre pais e filhos, entre a geração mais velha e a geração mais nova, para que Ele não fira a terra com maldição, para que Ele não traga juízo, mas para que Ele traga avivamento. Não precisa abrir, mas depois leia Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 é muito interessante, irmão, porque nós vemos Jesus sendo convidado para orar por uma menina que estava quase morrendo. E a Bíblia faz questão de dizer que ela tinha 12 anos de idade. Guarda essa informação. Jesus, ele começa a se mover até um local, a uma visão final, que era: eu vou orar por aquela menina que tem 12 anos de idade, está enferma, quase morrendo. No meio do caminho, a multidão o aperta. E no meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue, que há 12 anos estava enferma, decide tocar em Jesus. No dia que aquela garotinha nasceu, ou seja, quando houve vida pela primeira vez na nova geração, o diabo atacou a geração anterior, aquela mulher ficou doente. No ano em que aquela garota nasceu e ganhou vida, a geração anterior ficou doente e começou a ser atacada pelo diabo. Isso durou 12 anos. No dia que aquela garotinha estava quase morta, naquele dia que Jesus estava indo avivar aquela garota de 12 anos, que é a nova geração, no meio do caminho, Jesus parou para curar a geração anterior. Existe um avivamento, existe algo específico para os jovens dessa igreja. Amém? Mas deixa eu te falar uma coisa, você que talvez não é do ministério de jovens, de adolescentes. Primeiro Jesus vai parar para te curar. Antes de Jesus avivar a nova geração, Ele vai parar no meio do caminho para curar a geração anterior. E Ele vai te curar, amém? Ele vai te curar, Ele vai avivar essa nossa geração. E Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra passe por um avivamento. Se o ministério de louvor puder subir, por gentileza, nós já vamos encerrar. Irmãos, você percebe como está tudo ligado? Nós precisamos ser cristocêntricos, porque isso vai garantir que a nossa unidade ela vai ser efetiva, ela vai ser uma unidade real, uma unidade de acordo com o coração de Deus. E essa unidade implica em restauração, e essa restauração é que nos capacita a sermos geracionais. Amém? Para encerrar, eu quero voltar com você, lá em Gênesis 11.
Volta lá em Gênesis 11. Irmãos, Deus é um Deus de redenção, amém? Tudo que você olha que deu errado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus vem redimindo. E Deus vem redimindo. E Deus redime tudo. Tudo que deu errado no Antigo Testamento, em Cristo acontece da forma perfeita. Em Cristo acontece de forma plena. Tudo que deu errado com o povo de Deus no Antigo Testamento, vai se concretizar da forma certa com a igreja no Novo Testamento. Amém? Deus é um Deus de redenção. E Deus é um Deus que redimiu o que aconteceu com a humanidade lá em Babel. Sabe como? Preste atenção. Se quiser já puxar aí, fica à vontade. Preste atenção. Primeiro, uma construção chamada Babel. Homens se reuniram para edificar algo para o seu nome. Deus desceu, confundiu as línguas, trouxe falta de entendimento, os espalhou pelo mundo e a obra foi parada. Ok? Agora vai para Atos capítulo 2. Uma construção chamada igreja. Homens se reuniram para edificar algo para Deus.